Olá, segundo ano, vamos fazer a revisão agora de matemática e vamos falar sobre as centenas exatas. Quando a gente começou a estudar, a tia Beth sempre falou para a gente lembrar muito do quadro valor de lugar. E aí a gente colocava as duas primeiras ordens, né? Que é a ordem da unidade e a ordem da dezena. Quando a gente começa a estudar a ordem das centenas, a gente vai acrescentar no nosso quadro valor de lugar mais uma casinha. Então, a gente vai colocar centena, dezena e unidade, tá? Então, após o número 99, a gente já começa ao grupinho das centenas, a partir dos 100, né? E aí, assim como a gente fez no grupinho das dezenas, a gente pode fazer isso também nos dedos, pra gente contar as centenas exatas, tá? Cada dedinho, ele vai corresponder a um grupo de 100. Então, aqui, eu tenho no primeiro dedinho 100. Dois dedinhos, eu tenho 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, 9, eu tenho 900, tá? Esse é o nosso grupinho das centenas exatas. E a gente vai se restringir somente a esse grupo. Quando a gente fala em relação ao material dourado, a gente estudava com as barrinhas, que representam as dezenas, e os cubinhos, que representam as unidades. Para representar no material dourado o grupo das centenas, a gente tem as placas. Aquelas placas, elas representam grupinhos de 100 cubinhos juntos, tá? Então, a cada grupo de placas de centenas, eu tenho grupinhos de 100. Se eu tenho uma placa, eu tenho 100 cubinhos. Se eu tenho 3 placas, eu tenho 300, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo de como eu tenho só com material dourado, e eu tenho como descobrir a quantidade que tem, tá? Então, se eu tenho uma placa, 2 barrinhas e 3 cubinhos, eu tenho 123, tá? Então, essa é a quantidade de cubinhos que eu tenho, 123 unidades. Lembrando que toda vez que eu preciso escrever por extenso esses números, eu preciso focar sempre começando a leitura pelas centenas. Então, eu tenho lá 5, 6, 3, 563. A leitura sempre vai começar pela centena até chegar à unidade. Quando eu vou armar para realizar as contas, eu não tenho mistério nenhum. Eu vou simplesmente no quadro valor de lugar, colocar a ordem da centena, dezena, unidade, colocar todos os números e começar sempre a conta pela unidade, tá? A leitura eu começo pela centena, mas as realizações das contas sempre, seja de 3 ordens, de 2 ordens, vai ser sempre pela unidade, tá ok? Um grande abraço, até a próxima revisão.